Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios aqui do estado. Eu sou Neto Cavalcante e quem acompanha aqui na bancada neste programa de hoje é o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta aqui na tela da Band Amazonas a partir das 11h30 da manhã. E hoje, véspera do Dia Mundial da Água. Nosso convidado é para debater justamente essa pauta. Conversamos com o diretor-presidente da empresa concessionária de saneamento aqui da capital amazonense, Águas de Manaus, Tiago Terada. Tiago, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite de estar aqui na Band hoje. Neto, muito obrigado, o prazer é meu. Eduardo, muito obrigado, o prazer é meu. E boa noite a todos os telespectadores da Band. Tiago, a gente sempre pede para que a pessoa se apresente aqui, primeira vez aqui no programa, até para situar quem está em casa. Então, peço que você conte um pouco quem é Tiago Terada, recém-chegado aqui na capital amazonense, né? Pois é, Neto. Recém-chegado, mas de longa data já tinha vindo de outras vezes aqui para Manaus, né? Então, conheço bem aí a cidade, os costumes. Eu era diretor-presidente do grupo, né, no Mato Grosso, então estava lá cuidando de 12 cidades. E aí vim para cá recentemente. Mas só pegando um apanhado geral, né, quer dizer, diferentemente apesar de ser uma empresa, né, de infraestrutura, de engenharia, eu sou formado em relações internacionais, lá em São Paulo, né? Tenho, enfim, sou formado em administração, mas justamente tem essa pegada um pouco mais de relações, né, seja internacionais, seja com a população, seja com o público em geral, né? E agora, chegando aqui na capital amazonense, quais são os desafios, assim, o que se encontra, qual o cenário que você encontra quando chega aqui? Acho que é um cenário bem melhor, Neto. O grupo Aegea, ele entrou aqui em Manaus, né, comprando a concessionária em 2018, né? E desde então a gente já fez vários investimentos. Investimos nesses 2 anos aproximadamente 300 milhões de reais, né? E acho que o ponto mais importante, né, e aí pegando muito bem esse gancho, né, do Dia Mundial da Água, é tratar a água, né, como um item essencial para a população, né? Então, a gente investiu muito nessa questão de água, né, para reduzir a intermitência, reduzir eventualmente os problemas de falta d'água que existiam, né? Hoje, essa situação está muito melhor. Investimos em reservatórios, né, colocamos na rua aí aproximadamente 6 reservatórios com 30 milhões de litros de água, né? Então, hoje a questão, né, do acesso à água está muito melhor aqui na capital, né? Então, dar continuidade a esses desafios e, sobretudo agora, né, a questão do esgoto, o avanço da coleta e tratamento de esgoto, e principalmente, né, além disso, que são itens de infraestrutura, mas principalmente ter um relacionamento cada vez melhor com a cidade, né? Então, atender o cidadão rápido, eficientemente, né? Ter um olhar para os vulneráveis. Então, acho que esses são os nossos grandes desafios e é para isso que a gente está trabalhando aqui na cidade. Presidente, antes mesmo das diretrizes, dos decretos de imposição durante agora a pandemia, proibindo o cessar de fornecimento da água, vigente a multa. Mesmo assim, antes disso, a empresa concessionária de água já trabalhava com plantões itinerantes, indo até as comunidades para fazer aí renegociações de dívidas. Isso é muito importante. Gostaria que o senhor falasse um pouco desses trabalhos que ainda estão sendo realizados. Exatamente. Acho que só um ponto importante, Eduardo, que você tocou, né? Quer dizer, é importante frisar que a concessionária hoje ela não está cortando por inadimplência, né? Existe um decreto municipal que proíbe esse corte, principalmente para quem é beneficiário da tarifa social e outras questões que a gente optou agora por não cortar. Mas o corte ele é sempre a última opção, né? O que a gente preza aí é negociar e ter um relacionamento com o consumidor, né? Então, dentro desse projeto, a gente tem um projeto chamado, desse processo, a gente tem um projeto chamado Vem Com a Gente. É um projeto que basicamente vai passar na casa de cada manauara, em toda a cidade, até 2022. Então, a gente vai varrer toda a cidade, né, cobrir toda a cidade, levando serviços, negociação de dívida, melhoria no pavimento e assim por diante,
para que, no final do dia, todo mundo possa ter acesso à água e numa condição que ele possa pagar. A capacidade de pagamento, ou seja, ter um serviço que caiba no bolso de cada um, é uma coisa que a gente está debruçado para que isso de fato possa acontecer, principalmente nesse momento de pandemia, né? Quer dizer, a renda do consumidor ele fica mais prejudicada e a obrigação nossa é achar soluções para que o consumidor continue tendo acesso à água e, ao mesmo tempo, ele tenha condições de pagar. Tiago, você comentou ainda agora sobre o tratamento de esgoto aqui na capital, que é uma necessidade e uma pauta muito debatida há pelo menos 30 anos aqui. Por que agora o consumidor aqui de Manaus, da concessionária, pode achar que a história é diferente, que vai avançar, que já está avançando? Acho que esse é um ponto importante, né, Neto? Se a gente pegar, por exemplo, quando a gente entrou, né, a gente entrou com uma cobertura de 12% mais ou menos. Né? Em 2 anos, a gente avançou isso para 22%. Ou seja, tivemos um acréscimo de 10% na taxa de cobertura da cidade. Esse ano, a gente chega em 25% e até 2030 a meta é chegar a 80% da cidade. Né? Então, todos esses recursos que foram investidos ao longo do tempo, né, quer dizer, nesses 2 anos que nós estamos, serviram não só para aumentar a coleta e o tratamento do esgoto, né, e isso é concreto, quer dizer, a gente aumentou esse percentual, como a gente tem compromissos contratuais, né, com o poder concedente, no caso a prefeitura, fiscalizados pela agência reguladora para que isso aconteça de fato, senão a gente sofre as penalidades necessárias. Né? Então, é importante frisar que a gente está cumprindo o contrato em todos os seus aspectos, né? E tem um compromisso de fato com a cidade para que isso continue acontecendo. Até o final do contrato estão previstos investimentos de 4 bilhões de reais. Né? Então, esse ano são quase 200 milhões, nos últimos 2 anos e meio foram investidos quase 300 milhões, e até o final do contrato a gente vai investir mais 4. Isso está acontecendo, tem acontecido. Então, é um compromisso nosso e com a cidade para que isso continue avançando. Né? Tem um ditado que diz que quando um não quer, 2 não fazem. E nesse serviço aí de saneamento, de coleta de esgoto, precisa que o dono da residência ligue o seu esgoto à rede. Exatamente. Né? Então, precisa de um processo de convencimento ou vai ter algo mais, vamos dizer assim, de obrigação de fazer com que ele se ligue à sua rede, à drenagem de esgoto? É importante frisar isso, né, porque no regramento legal, né, na lei, já existe essa obrigação. Quer dizer, toda vez que existe uma rede pública de água ou uma rede pública de esgoto passando na frente da casa do cidadão, por lei ele é obrigado a conectar. Né? Então, já existe um regramento legal para que isso aconteça. Né? O que acontece muitas vezes é que você coloca a infraestrutura, né, e o cidadão acaba optando por não conectar a rede de esgoto na rede de coleta, que leva, porventura, isso depois ao tratamento. Né? Então, ele pega um caninho, joga lá na frente, na calçada, exatamente. E aí vai para drenagem pluvial, né? E é importante a população, né, ter a consciência disso. A gente está falando do Dia Mundial da Água, né? Quando você tem a rede disponível e porventura você não se conecta, sofre todo mundo, né? Então, vou te dar um exemplo do que é isso, né? O esgoto não tratado que vai para o rio, ele volta para a gente, né? Volta em falta de saúde, né? Então volta em desvalorização do imóvel, volta para a gente. E uma série de outras coisas que são prejudiciais, né? Então, é importante que essa conexão, principalmente porque o retorno de ter o esgoto afastado e tratado depois, faz com que você e todo mundo ao seu redor tenha acesso a índices melhores de saúde. Né? Sem dúvida. Então, de fato, existe esse problema, mas é importante sempre, a gente está fazendo campanhas para que isso ocorra, existe a previsão legal. Precisa educar, né? Precisa educar, com certeza, precisa educar, com certeza. Mas é uma responsabilidade de todos, né? É nossa, da concessionária, dos órgãos fiscalizadores, do usuário, né? Quer dizer, é um trabalho que todo mundo tem que exercer em conjunto. Né? Por falar em responsabilidade de todos, uma das suas formações é Relações Internacional. Como é que está a relação com a Prefeitura de Manaus, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura? Lembrando que sempre que há um projeto, uma execução de obras, existe esse entrave, pelo menos na visão
da sociedade. Não é Águas de Manaus, não é Secretaria de Infraestrutura. Como é que está essa relação hoje com a sua chegada? A gente tem intensificado muitas conversas com a Prefeitura, né? Seja com a Seminf, seja com os outros órgãos, né? E, obviamente, né, sempre que muda a gestão, é importante a gente ir lá apresentar o que a gente já fez, apresentar os planos, né? Porque a Prefeitura é o poder concedente, ou seja, é o titular desse serviço, né? A gente tem avançado muito, né, até por determinação do prefeito e do vice-prefeito, de podermos fazer as coisas cada vez mais em conjunto, né? Vou te dar um exemplo, né? Muitas vezes, né, isso é uma preocupação totalmente genuína, né? Quer dizer, a prefeitura entrava com algum serviço, por exemplo, asfalto, drenagem, alguma coisa nesse sentido, e às vezes a concessionária, porque precisava acessar, fazer uma ligação de água ou acessar uma rede de esgoto, por exemplo, ela tinha que quebrar o asfalto. Isso gera uma série de contratempos, né? Então, nessas conversas que nós temos tendo, né, de acertar cronogramas, né, agir cada vez mais em parceria, em conjunto, as coisas têm melhorado bastante. Inclusive, quando a gente for levar água, em conjunto com outros serviços de infraestrutura para as regiões mais carentes da cidade. Então, a gente entra com o serviço de água primeiro, né, a prefeitura em seguida entra com a drenagem, passa o asfalto e aí e todo mundo ganha, porque você tem um serviço completo, né, de acesso à infraestrutura, em que as coisas estão sendo feitas de acordo, né, com a ordem cronológica correta, e aí todo mundo ganha com isso, né? Então, cada vez mais a gente tem azeitado essas conversas, né? Tiago, você citou ainda há pouco a captação nossa da água aqui que chega à nossa casa, que é do Rio Negro, do rio que passa aqui na nossa frente, que passa aqui na porta de casa. E essa ideia de que nós temos água em abundância aqui faz com que na ponta acabe gastando muita água, a torneira ligada, né, um tipo de reservatório onde acumula água para, de certa forma, até estragar depois. Mas não é a água do Rio Negro que chega pura e simples, né? Tem todo um tratamento, um custo. Precisa ter uma consciência do usuário com relação a isso. Eu toco nesse assunto justamente por conta do Dia Mundial da Água. E esse é um ponto muito importante, né, Neto? Quando a gente olha, por exemplo, o Rio Negro, né, quer dizer, é um dos maiores rios do mundo, né, o Amazonas e assim por diante, você fala, poxa, eu tenho água em abundância, né? Essa é uma meia-verdade, né? Porque a água que está lá é uma água bruta, ou seja, ela não está própria para consumo, né? Então, existe todo um processo depois que vai gastar energia, né, que vai gastar produtos químicos, precisa de um investimento grande para que seja feito todo o parque industrial de tratamento, né? Existe uma distribuição depois para que isso chegue na casa das pessoas, né? Então, não é simplesmente a água em si, é o serviço que está atrelado a isso que a gente acaba desperdiçando, né? Então, imagine o seguinte, nós somos um dos grandes consumidores de energia da cidade, né? Um dos maiores consumidores de energia da cidade. Existe todo um processo para que a água chegue na casa do consumidor. Então, quando a pessoa está lá desperdiçando, né, não está só desperdiçando água, né, está desperdiçando energia, serviço, trabalho de várias pessoas, né? Então, é uma conta que vai ficar cara, né, e vai ficar cara e vai ser dividida com vários bolsos, né? Então, é importante essa consciência de fato, né, porque não é um recurso infinito. A gente vê em vários lugares do país, né, cada vez mais a água é um objeto de escassez, né? A água está acabando, né, em muitos lugares do mundo. Então, por mais que a gente esteja aqui debruçado sobre a maior bacia hidrográfica do mundo, a água tratada tem um custo, né? Não é gratuito, quer dizer, a gente não é aquela mesmo do Rio. Exatamente. Né? Tiago Terada, diretor-presidente da empresa Águas de Manaus, concessionário de serviços de saneamento aqui na capital amazonense, uma entrevista coletiva que faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, comigo na bancada Eduardo Galvão e o nosso convidado é Tiago Terada, diretor-presidente da Águas de Manaus, empresa concessionária de serviços de saneamento aqui da capital amazonense. Estamos aqui sem o uso de máscara, mas guardando o devido distanciamento que é preconizado pelas normas sanitárias. Tiago, no primeiro bloco, você finalizou falando da nossa posição geográfica. Estamos aqui localizados à beira
da maior bacia, estamos dentro da maior bacia hidrográfica do mundo, ao lado do grande rio, que é o Rio Negro, mas essa água, ela para chegar até em casa, além de todo o tratamento que passa lá na estação, ela precisa das adutoras, enfim, das tubulações para chegar até as casas. E é uma cidade que cresce de forma assustadora. Como é que acompanha esse crescimento para poder chegar em todas as residências? É uma boa pergunta, né? Existe todo um planejamento que é feito, né, para que a gente consiga chegar na casa de todas as pessoas, né? Manaus, basicamente, a gente tem um serviço que é feito por captações, estações de tratamento e, posteriormente, aí, adutoras, né, que levam a água até a casa das pessoas, ou por sistemas isolados, né? Então, basicamente, o que é um sistema isolado? É um poço tubular profundo, que tem uma rede menor, né, que abastece uma determinada região da cidade, mas que você não precisa levar a adutora, né, transportando grandes quantidades de água até aquela determinada região. Então, a gente tem um acompanhamento desse mapa da cidade dentro da empresa, né? A gente vai acompanhando o crescimento demográfico da cidade e planejando exatamente quando eu preciso melhorar a distribuição, setorizar. Eu faço análises hidrográficas, né, para saber o que eu preciso fazer em termos de investimento e melhorias no sistema para que a água continue chegando na casa das pessoas. Então, existe um processo aí de planejamento e de execução das políticas públicas ano a ano, né? Você já explicou que não é engenheiro, mas esses reservatórios, eles não tem um bombeamento, né, para levar essa água até as casas, né? Isso é gravidade, né? E o nosso terreno aqui é muito plano, acho que diferente de outras cidades onde você passou. Tem um desafio nisso aí também, né? Tem, mas existem dois processos aqui na cidade, né? Como é que é feito, né? Existem os reservatórios que estão numa parte mais alta, e aí eu desço por gravidade, né? Ou seja, o fato do terreno estar numa parte mais alta, a água desce por gravidade, abastecendo uma determinada região da cidade. E tem outras regiões, né, em que eu vou abastecer através de um booster ou através de bombeamento, né? Então, em termos técnicos, né, eu faço um recalque, ou seja, eu ponho uma bomba que vai impulsionar, aumentar a pressão, para que essa água consiga subir determinados desvios altimétricos, né, para que chegue na casa das pessoas, estando a água aqui mais baixa e a casa das pessoas mais alta, né? O que o senhor atribui à constante falta de água, principalmente nas localidades mais distantes? A falta de monitoramento ou não? Todos os setores são monitorados? O desvio de água talvez possa contribuir para isso, porque o Amazonas Urgente, o programa diário aqui da Band de Amazonas, a gente recebe muita denúncia nesse sentido. E logo a gente percebe que a maior parte delas está aí nesses setores. Então, gostaria que o senhor apontasse aí um verdadeiro responsável por isso. Não existe um único responsável, né, Eduardo? É uma questão que existem vários responsáveis. Vou te dar um exemplo, né? Então, a gente está fazendo uma análise constante, né, para que a água consiga chegar na casa das pessoas, né? Então, principalmente nessas regiões mais afastadas, vou te dar um exemplo. Eu tenho um bombeamento na região sul e, às vezes, eu vou levar essa água, né, percorrer vários quilômetros de adutora até a região norte, por exemplo, né? Então, existe um caminho para que isso aconteça e existem várias regiões que vão demandar essa água. Então, da nossa parte, eu preciso continuar fazendo investimentos, tanto em tecnologia quanto em ramificações, para que essa água continue chegando na casa das pessoas. Existe um outro problema crônico, né, que é o furto da água, o famoso gato, né? O que acontece aqui em Manaus especificamente, né? O termo técnico, desculpa, é filtro d'água? É furto d'água. Furto d'água, sim, furto d'água, né? O que acontece, né? É o que a gente chama de gato, né, em geral, né? Isso a gente tem visto em várias regiões da cidade, né? E óbvio, né? Quer dizer, se você pegar a história, você mesmo citou a intermitência, a falta d'água, né? O cidadão, ele vai lá e vai dar o jeito que ele precisa dar, né? Então, muitas vezes ele vai furar um poço, ou ele vai fazer um gato, vai furtar água e assim por diante, para que ele consiga ter acesso. A gente entende esse processo. E é nossa responsabilidade dar uma solução para isso, né? Mas o que acontece em muitos casos e aí isso afetando várias regiões, eu tenho zonas que são invadidas, né? Ou seja, com esse crescimento muitas vezes desordenado, vai crescendo várias regiões ao lado de áreas organizadas que têm esse abastecimento regular, vão fazendo gato e eles vão drenando essa água
fazendo com que parte dessa água que ia para essas pessoas passe a abastecer também, de maneira irregular, essa região que eventualmente foi invadida. Isso faz com que a pressão diminua, porque ela está sendo desviada, né? E aqui aconteça um problema de falta d'água, né? E aí você citou o programa Vem com a Gente, né? Que é justamente para a gente conseguir resolver isso, né? Vou te dar um exemplo. A gente está levando extensão de rede e trazendo tecnologias novas para hip-raps, palafitas e assim por diante, né? Que você tinha lá uma série de desvios, digamos assim, né? E isso também afetava a qualidade da água que chegava para o cidadão, né? Então, o que a gente fez ali, né? A gente começou a construir redes aéreas, né? Colocamos as pessoas em tarifa social para dar uma condição de pagamento adequada para elas, né? E isso fez com que a água chegasse pressurizada dentro daquelas regiões de palafitas e hip-raps. Isso faz com que, uma vez que essa região está estabilizada, a outra região ao redor, né, do lado, também fique, né? Porque você começa a ter uma diminuição do consumo, né, porque ele passa a ser hidrometrado, quer dizer, aquele desperdício que você comentou, ele deixa de existir, e você consiga estabilizar uma determinada região, né? Então, muitos dos problemas de falta d'água, quando não ocasionados por vazamentos ou por rompimentos, eles têm a ver com essa situação da cidade de crescimento, muitas vezes desordenado, que faz com que a água seja desviada para outros locais, né? Esse investimento que o senhor citou é dependente diretamente de quem? Ou de mais de um? No caso de vocês, iniciativa privada, junto com o setor público, com a prefeitura, com o legislativo. De onde vem todo esse orçamento que precisa? O investimento é nosso, né? Então, esse investimento para levar água para esses hip-raps e palafitas é um investimento da concessionária e está atrelado a metas, quer dizer, como é que a gente consegue levar isso para toda a população, né? Independente do contrato dizer que eu tenho que levar 98%, eu quero chegar a 100% da população, porque a gente entende que a água é uma questão de dignidade, né? Onde a gente depende do poder público em geral? É quando você tem, por exemplo, uma área que ela não é legalizada. Então, eu não posso simplesmente levar a infraestrutura de água e esgotamento sanitário sem ter uma conversa com o poder público para que aquela região seja legalizada de alguma maneira, porque senão eu vou estar, digamos assim, eu vou estar certificando uma determinada área, né, levando infraestrutura que muitas vezes não está legalizada. Então, eu não posso fazer isso. Então, aí sim, existe uma dependência com outros setores, né, o setor público e assim por diante. Então, mas assim, de maneira geral, né, quer dizer, é um investimento que a gente está fazendo, vai levar isso para toda a cidade até 2022, né? E existem algumas regiões ainda que precisam desse conserto para que a área seja legalizada, né, para que exista aí sim o investimento em infraestrutura necessário. Perfeito. Você disse que já conhecia Manaus aqui. Chamou muita atenção a forma que se apresenta as nossas águas aqui, os nossos igarapés, a forma com que estão degradados. A convite mesmo da EGEA, eu visitei não Mato Grosso, mas Mato Grosso do Sul. E lá nessas águas que são canalizadas, tem vida ali, a gente vê bicho de casco, e diferente do que acontece aqui. Acho que a gente encontra até jacaré ainda, mas é no máximo isso. Ele não assusta, né? É uma realidade que a gente já conhecia, né? Mas que a gente vai enfrentar isso aí, né? Como é que a gente enfrenta essa situação? Investindo em tratamento, coleta e tratamento de esgoto, né? E também a adesão da população para que quando esse sistema esteja disponível, ela se conecte na rede de esgoto para que esse esgoto seja levado para o lugar correto, tratado e aí sim, uma vez tratado, seja disposto, esse efluente seja disposto, tratado no rio, né? Então, ou no corpo hídrico necessário, né? Mas não é um trabalho só da concessionária, quer dizer, imagina que a gente faça um investimento em cobertura e tratamento em toda a cidade, mas a população continue jogando isso no igarapé. O igarapé não vai ser despoluído dessa maneira, né? A gente vê São Paulo tem exemplos, Rio de Janeiro tem exemplos, né? Quer dizer, todas as cidades do Brasil têm exemplos muitas vezes dessa questão de que o esgoto in natura é jogado e polui os corpos hídricos, né? Mas é um trabalho de sociedade, né? Quer dizer, é um trabalho do poder público, da concessionária, da sociedade civil organizada,
para que a gente, em Manaus, possa ver de novo, né, os nossos igarapés aqui limpos, com vida, né, com peixes. Bom, o sonho aqui, eu ouço muita gente falando, poxa, eu pescava, eu nadava nesses igarapés, né? Então, o nosso sonho, né, junto com a população, é que a gente consiga retornar isso, né? E o que se fala até de tornar alguns desses canais navegáveis, servir para o transporte como um modal, mais um modal para o transporte público, enfim. Recuperando, acho que ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo, né? Quer dizer, ganha a cidade, né? Ganha a valorização imobiliária que vai acontecer ao redor desses igarapés, né? A saúde pública, cujo orçamento, né, cujo gasto vai diminuir, né, porque você passa a ter mais saúde. A população que vai ter outras fontes de lazer, né, muitas vezes, imagina tudo limpo, né, poder pescar ali na frente de casa, né, quer dizer, poxa, vai ser maravilhoso isso. Né? É um trabalho conjunto, né, de todo mundo para que isso volte a ser realidade aqui em Manaus. Né? Tiago Terada, diretor-presidente da Águas de Manaus. Quero agradecer já o Eduardo Galvão pela participação mais uma vez aqui na entrevista coletiva. A gente está chegando com o nosso tempo ao final e finalizo com a pergunta de que como o senhor gostaria que essa passagem aqui na diretoria-presidência da EGEA, da Águas de Manaus, fosse marcada assim, pelos seus desafios aqui? Olha, eu gostaria muito que essa minha passagem, né, o meu desafio principal fosse cumprido. Né? Acho que o grande desafio que eu tenho no final do dia, né, é abrir a concessão, né, abrir a concessionária, a empresa, para a população que é dona de fato dela. Né? Então, que a gente consiga melhorar o relacionamento que a gente tem com a cidade, que a gente consiga trazer um legado de desenvolvimento para a cidade, né, pensado em conjunto com a sociedade, que a gente consiga colaborar efetivamente, né, com projetos edificantes, né, seja em educação, em renda, né, em saúde para a população. Então, a nossa preocupação grande, além dos investimentos necessários que são contratuais, é que, de fato, a gente tem um olhar bastante preciso, aí, principalmente para os mais vulneráveis. Né? Então, se eles reconhecerem, se eles, a população mais carente de Manaus puder falar, poxa, eu tive acesso, eu consegui ter uma empresa que, de fato, se preocupa comigo, esse, para mim, vai ser a grande vitória. Né? Mais uma vez, muito obrigado, Tiago Terada, obrigado, Eduardo Galvão, obrigado a você de casa que mais uma vez nos acompanhou aqui no Entrevista Coletiva. Essa entrevista fica registrada aí no YouTube da Band Amazonas, é só procurar lá no nosso canal. Uma boa noite para você e até o próximo domingo.